Vamos lá. Aqui a questãozinha número 7 da banca IBAN é uma questãozinha que mexe com o verbo assistir. O verbo assistir cai muito em concurso para confundir a galera, né? O verbo assistir, ele pode trazer sentidos diversos. Por exemplo, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, de observar, é um verbo transitivo indireto e exige, então, a preposição a, e ali vai ser unida ao artigo, ao pronome, enfim. Vai depender da palavra subsequente. Agora, eu também tenho o verbo, né, assistir, eu tenho o verbo assistir no sentido de ajudar. E aí, o verbo assistir no sentido de ajudar, no sentido de socorrer, é um verbo transitivo direto, que ele, no caso, é sem preposição. Ele não vai pedir ali a preposição. Por exemplo, assistimos as velhinhas do asilo, assistimos os desempregados. E aí, a gente não exige a preposição a, nesse caso, com o verbo assistir no sentido de ajudar, não tem preposição. E aí, o que a questão propõe? Vamos direto ao enunciado. O uso do verbo assistir deu-se em consonância com a norma padrão, tal qual no trecho posto para análise. Qual é o trecho posto para análise? Esse aqui que nós já vamos ler, tá bom? Em qual sentença? Então, quais ou qual dessas sentenças tem a mesma transitividade do verbo assistir no enunciado no trecho posto em análise? Vamos perceber? Vamos ler, então. Estamos criando uma insustentável cultura de tirar dos bem-sucedidos para assistir os desafortunados. Assistir os desafortunados. Veja que esse assistir está no sentido de ajudar. Ajudar os desafortunados. Logo, os desafortunados é um objeto direto. E esse verbo assistir, ele é um verbo transitivo direto, tá? É um verbo transitivo direto. Por quê? Ele está ali exigindo um complemento sem preposição. Está no sentido de ajudar. Beleza? Então, a gente vai procurar aqui das opções qual também tem o verbo assistir transitivo direto, ou seja, sem o auxílio de uma preposição. Vamos lá. Então, ó, na primeira, precisamos assistir a esse espetáculo. Veja que o verbo assistir está no sentido de ver, de observar, de presenciar. Então, quem assiste, assiste a algo. Nesse caso, esse espetáculo. Então, teria sim aqui a preposição a. Não é o que eu quero. Quero o verbo transitivo direto, sem auxílio de preposição. Vamos no 2. Desde muito jovem, habituou-se a assistir, ou seja, a ajudar quem? Os mais necessitados. Aqui é um objeto direto e esse verbo sim é um verbo transitivo direto, ó, está no sentido de ajudar. Habituou-se a ajudar os mais necessitados. Veja que aqui sim é um verbo transitivo direto, não precisa de preposição, é só um objeto direto aqui o complemento. Então, ó, a 2 já é o que a gente quer, beleza? É o mesmo sentido do assistir lá do enunciado. Um verbo transitivo direto sem auxílio de preposição. Na 3, não assistimos o jogo. Aqui está errado, não assistimos ao jogo. Porque o verbo assistir no sentido de presenciar, ver, estar presente, é um verbo transitivo indireto. Logo, exige sim uma preposição. Então, o certo aqui deveria ser ao jogo, beleza? Então, está incorreto aqui, não é o verbo transitivo direto, e sim indireto. Tá? O único assistir aqui que está como transitivo direto, no sentido de ajudar, é o do 2, do item 2. Então, o nosso gabarito aí é a letra A. Questão 7, gabarito letra A, porque o verbo lá do trecho pedido, né, no enunciado está com sentido de ajudar, então logo é um verbo transitivo direto, e é o que ocorre na opção 2 aqui, na estrutura 2, tá? Na sentença 2, o verbo com sentido de ajudar também, tá? Então, gabarito letra A.